estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Os últimos dias. Agora, essa afirmação solta, ela pode atrair para si uma crítica, até certo sentido, muito lógica. Como é que você pode afirmar isso? Tantas pessoas já afirmaram que estamos vivendo o fim do mundo e nunca acabou o mundo, já estamos aí com milênios e milênios de história e o mundo não acabou. Como é que eu posso dizer então que afirmar agora, em pleno século XXI, que é o fim do mundo, pode ser realmente o indício que estamos nos últimos dias da história desse mundo? Como é que eu posso afirmar o que tem hoje, que eu poderia dizer assim, isso aqui tem hoje e que não tem em época alguma do mundo? Bom, para responder a isso, eu vou à Bíblia. Então vou deixar bem clara a minha pergunta aqui. O que eu teria hoje de único nessa geração que eu estou vivendo, que você está vivendo, que eu posso dizer, não, isso aqui não havia em nenhuma geração passada, somente hoje. E isto que só existe hoje é um claro indício que estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. Então eu tenho que encontrar algum elemento que seja ao mesmo tempo bíblico, uma profecia bíblica, e ao passo que seja uma profecia bíblica, algo que eu só encontre hoje e em nenhuma outra parte da história antiga. Quando eu vou para a volta de Jesus descrita em Mateus capítulo 24, que alguns teólogos chamam até de o pequeno apocalipse dos evangelhos, me chama a atenção que, embora Jesus aponte aqui alguns elementos que haveriam de ocorrer no mundo antes da sua vinda, ele fala de guerras, ele fala de terremotos, ele fala de convulsão social, ele fala de homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que iam vir, mas chama a minha atenção que sempre quando ele declara essas coisas, ele fala assim, mas calma, ainda não é o fim. Quer ver? Por exemplo, em primeiro lugar, os discípulos não fazem uma pergunta plural para Jesus, que sinais haverá da tua vinda? Eles perguntam, que sinal? Olha aqui, Mateus capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual será o sinal de tua vinda e do fim dos tempos? O sinal, tá bem? Embora também tenho que deixar claro que em Lucas, já não na pergunta dos discípulos, mas na fala de Jesus, a palavra sinal aparece no plural. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas pelo menos na versão de Mateus ela está no singular. E Jesus começou dizendo assim, cuidado que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, virá muita gente dizendo assim, é agora, é agora, é agora, e não é. Alguns são falsos profetas, outros são pessoas sinceramente equivocadas. Mas Jesus alertou, cuidado, e principalmente não só falsos profetas, mas falsos cristos. Aí ele continua dizendo, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Percebeu? Então, em que pese o fato de que guerras marcariam o que haveria de acontecer na história até a vinda de Jesus, então nós podemos sim apontar para as guerras e lembrar da promessa da volta de Jesus. Em linhas gerais, guerra não é um sinal seguro da vinda de Jesus. Depois ele continua dizendo, então se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. Agora, quando a gente vai para o verso 14, Jesus muda a linguagem. Ele diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, no verso 14, Jesus não diz assim, então será o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não, ele colocou a pregação do Evangelho, não nas Américas, não na Europa, não na África, não na Ásia, não na Oceania, mas em todo o globo como sendo o fim. O que eu posso desprender dessa passagem da Bíblia aqui? Que o fim só virá quando algo de fato global acontecer. Algo realmente universal acontecer. Mesmo porque a volta de Cristo é descrita como um evento universal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E
todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja, se a volta de Jesus será um evento universal, o mundo inteiro vai ver e vai se posicionar diante da vinda dele, porque diz aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, o que eu deduzo de Mateus 24, 14 e 24, 30? Três coisas eu já deduzo aqui. Em primeiro lugar, embora, repito, em que pese a ocorrência de guerras, terremotos e fomes até a volta de Jesus, ele falou que isso haveria de acontecer, o verdadeiro sinal de que agora chegou o tempo não é algo como guerra, como terremoto. É a pregação do Evangelho em nível mundial. Então, a segunda coisa. A primeira coisa não é guerra, não é terremoto, não é fome. É a pregação do Evangelho em nível mundial, tá certo? E a terceira coisa, se a volta dele em nível mundial provoca lamento nas nações, é porque eles tiveram conhecimento bastante a respeito de Jesus para tomarem uma posição.